Mas o que é ciência, afinal? Essa é uma pergunta do capa do título de um livro do Alan Francis Chalmers, um físico e epistemólogo australiano do nosso tempo, que tentou responder essas questões, indo em busca dos epistemólogos da ciência do século XX para poder tentar dar uma resposta a nós. A conclusão que ele chega ao final do livro é que não é possível definir ciência. Ele disse que não seja possível entendermos dentro de um aspecto próprio o que seja ciência, mas ele disse que não dá para definir tudo que é produzido dentro do campo científico, em todas as áreas das ciências da natureza, das ciências humanas, aquilo, definir elas tudo como ciência, até porque cada uma delas possui seus métodos, sua forma própria de produzir conhecimento. O filósofo da ciência também, Hilton Japiaçu, brasileiro, ele também fala muito sobre isso, que não é possível definir, falar que existe a ciência, mas que existem as ciências. Mas então, o que nós precisamos entender sobre isso? O que podemos entender é o seguinte, que a ciência, ela é algo que surge, a ciência como conhecemos, é algo que toma forma ali por volta do século XVI e XVII, o que a gente estima em cerca de 300 a 400 anos, com uma mudança tal ali no século XIX, e que essa ciência que toma essa transformação ali no século XIX, ela vai, claro, se transformando ao longo do processo desse tempo e chega ao nosso tempo. Então, o que é ciência? Essa é a pergunta que eu quero fazer e tentar dar uma resposta. Ciência, na verdade, é conhecimento que é produzido com rigor metodológico e que acaba sendo produzido em meios próprios específicos, com características específicas de grupos de cada ciência específica, de sorte que o biólogo não produz ciência do mesmo jeito que o químico. O químico não produz ciência do mesmo jeito que o físico. Ambos possuem objetos de estudo ao qual focam o seu olhar e, a partir disso, constroem suas significações, suas teorias. Mas se você for fazer um recorte geral sobre a ciência, seja lá qual for a física, a química, a sociologia, a biologia, seja qual for a ciência, o que interessa é saber que todo conhecimento científico ele tem um rigor metodológico, tem um rigor científico e tem um rigor racionalista. Como é tão difícil tentar definir ciência, é melhor trabalhar com aquilo que Norman Lederman, um teórico que trabalha com o assunto e com a educação em ciências, ele fala que é melhor trabalhar com os aspectos da natureza da ciência, entender a natureza dela. E ele ali define 7 categorias de natureza da ciência. A primeira é o conhecimento científico quanto empírico. O que é que significa isso? Que para fazer conhecimento de ciência, produzir ciência, há uma necessidade de praticar, de fazer experimentos, de estar no laboratório, de ir a campo, seja lá o que for. Tudo isso envolve a natureza empírica do conhecimento científico. Mas não fica só nisso, porque só o empírico não só observar, só fazer experimento sem um aspecto teórico, sem um entendimento teórico do que já vem sendo feito e sem observações racionais, você não faz ciência. Essa é a segunda característica que o Norman coloca, né? Que é o uso das teorias e da observação e das inferências. A terceira categoria, característica da ciência, da natureza da ciência, que o Norman coloca, tem a ver com a segunda que a gente viu, que é observar e fazer inferências teóricas, que são as teorias e leis científicas. A partir das teorias e leis científicas é que aqueles que fazem ciência podem poder trazer uma luz, trazer um entendimento acerca daquilo que eles estão observando, fazer a sua interpretação e, a partir disso, depois comunicar aos seus pares, a partir de textos específicos e técnicos, aquilo que eles estão entendendo a partir daqueles experimentos. É isso que muitos cientistas têm feito agora em tempos do Covid-19. A quarta característica da natureza da ciência que a gente traz aqui agora é a natureza criativa e imaginativa do conhecimento científico. Sem a imaginação e sem a criatividade, não há um bom cientista e não há um desenvolvimento do conhecimento científico. Sem que os cientistas, por exemplo, agora, em tempos de Covid-19, imaginem, tenham uma criatividade para entender
como esse vírus funciona, como ele age, sem isso é impossível que haja produção de conhecimento, é impossível que as pessoas entendam ou melhorem a sua compreensão sobre a atuação desse vírus e sobre como combatê-lo. O quinto aspecto da natureza da ciência é a incorporação social e cultural do conhecimento científico. O conhecimento científico não é feito por pessoas que estão enclausuradas dentro de um laboratório ou na sua salinha lendo e escrevendo somente. Pelo contrário, esse conhecimento, para ele se tornar científico, ele precisa ser validado e ele precisa ser publicado. E onde ele é publicado? Ele é publicado em revistas específicas daquilo que aquela pessoa trabalha. Então, ele faz isso. É isso que muitos pesquisadores estão fazendo agora em relação ao Covid-19. Ele precisa se tornar social esse conhecimento para que ele seja debatido, discutido. O que tiver bom, que for consenso, seja aceito. O que não for consenso, seja refutado. E também tem essa questão da incorporação social e cultural, que aí a gente vai ver isso muito em filmes, em livros e todos os outros artefatos culturais que o ser humano produz. A gente vai ver nesse tempo a ciência e a tecnologia envolvida. O sexto e penúltimo aspecto da natureza da ciência que eu trago é o mito do método científico. Talvez você já deva ter visto na sala de aula, eu espero que você tenha visto na sala de aula isso, que o seu professor, ele disse que para fazer ciência, você precisa seguir um rigor que é chamado de método científico. Então você observa, você cria hipótese, a partir da hipótese você cria teorias e a partir da teoria, se essa teoria for validada pela comunidade de pesquisa, você tem as leis. Pois é, querido, fique sabendo que o método científico é um mito e vem sendo refutado ao longo de muito tempo aqui do século XX, principalmente, por epistemólogos da ciência e historiadores da ciência, mostrando que a ciência é muito mais dinâmica do que, de fato, é aquele rigorzinho quadrado do método científico. Felipe, então, na ciência não existem hipóteses, leis e teorias? É claro que existem, mas o que eu estou querendo dizer é que elas não seguem esse rigor do que é chamado método científico. E agora, por último, o sétimo aspecto da natureza da ciência, que para mim é um dos mais importantes, é a natureza tentativa do conhecimento científico. Fazer ciência é tentar, é especular, é lançar e tentar ver se vai alcançar aquilo que se está tentando. Inclusive, ser refutado. Inclusive, ser criticado por pessoas que também estudam aquilo que você está fazendo. O conhecimento científico é inacabado. Nunca há um fim em ciência. A ciência é sempre um conhecimento inacabado. O que eu faço hoje já é aquilo que é, vamos supor, de ponta, mas sempre vai ter algo que vai vir depois e que talvez contradiga o que eu fiz, e o que eu fiz é esquecido pela comunidade de pesquisa que trabalha com aquilo, e um novo conhecimento, uma nova linha de trabalho vai sendo feita. O conhecimento científico é sempre inacabado. Por isso que vocês estão vendo aí nos jornais sempre essa questão de que tal metodologia deu certo para tratamento de paciente, tal não. Por quê? Porque os pesquisadores no mundo estão tentando ver o que é melhor possível. E a cada vez que uma coisa vai sendo feita, aquilo que não é melhor vai sendo deixado de lado. E às vezes até uns dois vão sendo mantidos e por aí vai. E as pessoas vão se comunicando a partir dos seus escritos, mostrando, esse aqui é melhor, esse aqui não é. Por isso que, quando a gente vai falar de ciência, a gente não pode pensar em ciência como dogma, como algo fechado, acabado e pronto. A gente tem que aceitar. Muito pelo contrário, a gente precisa entender que ciência está sempre avançando, está sempre progredindo e um conhecimento está sempre sobrepujando o outro, ou até às vezes aquele conhecimento vai se perpetuando até que um outro chegue. Ou seja, ciência é conhecimento inacabado. Não acreditem em tudo que dizem, isso aqui é cientificamente provado e ponto final. Não, nem sempre isso vai ser mantido para sempre. Pode ser que daqui a 10 anos uma outra teoria, uma outra explicação chegue e diga, aquilo que vocês falaram
Não é mais isso, agora é isso. E essa é uma das características do conhecimento científico. Bom, gente, é isso. O vídeo é longo justamente porque para tentar entender ciência dá um certo trabalho, mas eu espero que vocês possam se deleitar nesse conhecimento e ver e passar a enxergar agora tudo que vocês veem na mídia, tudo que vocês veem na televisão, que tem a ver com a ciência justamente nesse aspecto. A gente vê justamente muito isso quando vai falar de nutrição. A gema do ovo faz mal. Agora não, agora a gema do ovo não faz mal. Mas isso tudo, na verdade, é o quê? É que a ciência está sendo produzida e pessoas estão fazendo. Infelizmente, às vezes, a mídia ela pega aquele conhecimento pontualmente e diz, agora é isso, ou então agora é aquilo. Mas às vezes é importante a gente tentar enxergar o que é consenso. Certo, gente? Então, até mais.